Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi a Belo Horizonte enfrentar o Atlético Mineiro, um time muito difícil, um time que tem um elenco muito forte e acabou não conseguindo o resultado. O São Paulo está numa situação muito difícil no Brasileiro, nesse começo de Brasileiro. Este é o vídeo de jogo. São Paulo acabou derrotado por 1-0. E por que eu falo que a situação é muito difícil? Apesar de São Paulo ter conquistado um título recente de estadual, enfrentou inclusive o campeão do estadual, né, de Minas. O São Paulo começou o Brasileiro um pouco pior, empatou com o Fluminense, perdeu do Atlético Goianiense e agora perdeu do Atlético Mineiro. E tá vendo aí alguns dos rivais nessa briga aí pelo Brasileiro conquistando títulos, né? O Flamengo ganhou, outros times ganharam, o Flamengo que tem jogo a menos, tá com mais ponto, então tudo muito complicado para o São Paulo, que vai ter uma maratona, como a gente falou aqui, daqui até o final do ano. Se conseguir se classificar nos principais torneios, e a gente torce muito para que isso aconteça, São Paulo não vai ter muito descanso. Para piorar a situação, hoje o Miranda sentiu aí uma contusão, provavelmente muscular, ali uma fadiga, ele acabou saindo do jogo, não conseguiu voltar, o São Paulo até foi para uma linha de 4, e o que preocupa um pouco ali na defesa, porque tem pouco tempo para treinar um modo novo de jogar e agora vai ser obrigado a fazer isso. E o Miranda, a gente não sabe quando retorna não, mas a nona contusão muscular em 3 meses e meio de trabalho, e é um número alto de lesões musculares, não é pancada, isso é fadiga, é repetição, enfim, é tudo isso. Enfim, o que você viu do jogo, o que te surpreendeu, o que não funcionou, Gabriel, o que você esperava do São Paulo quando você viu a escalação, o Rigoni ali, né, na ala para tentar ajudar o time, muita coisa que não deu certo. Quando a gente falava do jogo do 4 de julho, a gente falava, olha, uma opção legal para o jogo contra o 4 de julho. Aí eu até citei o exemplo específico do jogo contra o Atlético Mineiro. Um jogo contra o Atlético Mineiro é de se pensar que isso não vai acontecer, mas aconteceu. E aí a gente tem um dos indícios, ou um dos sinais, ou uma dos sintomas do jogo ruim que o São Paulo teve. Uma coisa ao 4 de julho, uma coisa ao Atlético Mineiro, com todo respeito ao 4 de julho. O São Paulo hoje não tinha o Luan, sem o Luan optou pela volta teve a volta do Lisiero, optou pela manutenção do Nestor, optou pelo Rigoni na ala, contra um time altamente técnico, contra um time que tem um centroavante que não fica fixo na área e recua para buscar o jogo, não deu para entender. Então, já partiu errado novamente. Aliás, é o segundo jogo do Campeonato Brasileiro com algum erro de escalação. Uma das alternativas, você tem... porque lembremos, né, o Luan já vem fora, não é de agora, o cara não se machucou ontem, ele já se machucou já tem algum tempo, então a gente já sabe que não pode contar com o Luan, a gente tem um jogo para se preparar contra o Atlético Mineiro, então a gente poderia buscar soluções específicas para o jogo contra o Atlético Mineiro, durante os poucos dias de treino que você teve. Uma delas podia ser o Diego, fez essa função na base. Diego vem bem? Não. Aí é um problema. Valeria o teste? Valeria. Porque a gente entende que Lisiero e Rodrigo Nestor não possuem a marcação como principal característica, não possuem o combate físico como principal característica. No fim das contas, o São Paulo teve uma desvantagem em praticamente todos os quesitos do meio de campo quando não tinha bola. E aí você tem o William, que muitas vezes jogava até mais à frente do que o Shailon, e tudo mais, como uma segunda opção em relação ao Diego para a vaga do Luan, para pelo menos, se você não quiser, o Diego está em uma fase, eu preferiria o teste com o Diego, já fez essa característica, né, já fez essa função na base. Você tem a questão do William segura um pouco mais, tenta ser um jogador mais de combate, não é segredo para ninguém que o Hulk sai da área, que o Hulk vem buscar jogo no meio de campo, que o Hulk muitas vezes está sofrendo o combate dos volantes, pelo menos nesse aspecto a gente tenta, porque eu não começaria com o William, porque para mim é uma outra característica, o William é muito afobado, o William vai muito pro bote, vai muito pro tranco, e o Luan é uma questão mais de inteligência, mais de interceptação, lê melhor o jogo, o William é um jogador mais físico, também seria uma opção melhor na ausência de outros jogadores. E, por fim, na questão do Rigoni, o São Paulo muitas vezes, a gente percebe pelo Atlético Mineiro, também já não é novidade, quando o Atlético Mineiro sai na frente do placar, ou quando o Atlético Mineiro não consegue sair à frente do placar, ou seja, ou quando está na frente, ou quando tem a necessidade de estar na frente, já na parte meio para o fim do segundo tempo. Muito cruzamento.
Isso melhorou um pouco, mas não acabou. Antigamente o cruzamento era logo a primeira opção, agora passou a ser a segunda, pelo menos. O Atlético Mineiro tenta vir o Hulk buscar o jogo, o Nacho se mexe, velocidade ali pelos lados do campo, às vezes os pontas vêm por dentro para a passagem de um lateral, tudo bem. Não funcionou, essa bola vai acabar vindo para dentro da área. São Paulo poderia tentar explorar isso, colocando um Igor Vinícius protegido, não um Igor Vinícius para construir jogo, não um Igor Vinícius para jogar sozinho, porque aí ele vai ter a atuação que a gente viu no segundo tempo, porque não é um jogador brilhante. Então o Igor Vinícius protegido, o São Paulo muitas vezes podendo fazer uma linha de 5, e você poderia até entrar com o Rigoni um pouco mais solto para o São Paulo ter uma velocidade no contra-ataque. Que a gente fala daqui a pouco que o Crespo tentou fazer isso lá para o segundo tempo, inclusive reclamou muito da falta de velocidade. Para ter essa velocidade, primeiro você precisa de jogadores com essa característica, segundo você precisa estar protegido. Senão, vira o que a gente viu do São Paulo, marcação praticamente inexistente. O Atlético Mineiro não teve muito trabalho para se aproximar da área do São Paulo até fazer o gol, e depois que faz o gol, não é um time que fica martelando, buscando o segundo gol. Fechou o São Paulo, controlou o São Paulo, pouquíssima ação ofensiva do São Paulo, ganhou o jogo de 1-0. Aliás, eu até o que comentar, né? Porque quem assiste o jogo, o Atlético Mineiro fez o gol e ficou tranquilo. São Paulo não teve capacidade de agredir, mas o Atlético Mineiro também não se preocupou tanto em praticamente ali amarrou o jogo, deixou o jogo esperando que o São Paulo tinha a obrigação, obviamente, de ir, e aí o jogo ficou um jogo ruim, né? Um jogo, para quem estava assistindo, um jogo de poucas oportunidades, um jogo de muitas falhas e tal, mas não é aquela partida que você vê o Atlético massacrou e ganhou de 1-0, ou o São Paulo massacrou, mas não fez o gol e o Atlético ganhou de 1-0. Não. O Atlético fez o gol com justiça, foi lá, o Hulk. Aliás, eu ia até perguntar, falando do gol, tá? O Hulk conduz a bola, e aí ele abre a bola na direita, vem um cruzamento, a bola passa para o Miranda. Eu sei que o Miranda foi um dos caras ali que acabou errando no lance do gol, mas quem mais? O Reinaldo, o Léo, quem que você vê ali que poderia ter contribuído ao mesmo no combate ao Hulk, né? Porque o Hulk veio no meio do campo desfilando. E como a gente comentou, a gente tinha o Nestor, a gente tinha o Lisieiro, os dois que não são jogadores característicos de marcação. A gente tem um atacante que não é por acaso que o apelido dele é Hulk, o cara é forte, na questão da dividida, é um cara que vai dar tranca, é um cara que vai dar pancada. Você precisa ter um jogador ou que tem experiência de marcação, como tem o Miranda, para conseguir segurar um cara desse. O Miranda até conseguiu no lance que ele acusou a contusão, ele conseguiu ali sair do corpo do Hulk e ficar com a bola, mas ele daí acusou a contusão. Então o Hulk desfilou no meio, então a gente já sabe que eles e o Nestor não tinham esse poder de marcação ali. Mas quem mais você viu que não foi bem no lance? O Hulk pega a bola no campo de defesa. Esse é o primeiro ponto. Em teoria, ele é o homem mais avançado do Atlético, ali no papel, na escalação, e ele pega a bola lá no campo de defesa. Tem gente que tem pavor disso, acha que o atacante não pode pegar a bola no campo de defesa. Ele tem essa característica, ele tem essa força, esse arranque, ele pega a bola no campo de defesa. Inicialmente, ele tá com o Lisieiro. Na puxada que ele dá para fazer o giro e arrancar, chega o Nestor na cobertura. Salvo engano, era o Nestor, tá? Mas eu acho que sim. Ele passa no meio dos dois, e assim, cara, você sabe que você já tá ali para ser o jogador mais para proteger, você já sabe que você não pode deixar o atacante passar pelo meio abrindo o caminho, você sabe que o time muitas vezes busca as marcações individuais em que você deixar 2 caras para trás, desmonta completamente o seu sistema de marcação. Isso aconteceu, os dois deixaram passar. Nenhum dos dois tinha cartão amarelo, derruba o jogador. Esse é o primeiro ponto, porque assim, era um lance que claramente ele levaria vantagem para... E sairia sem nenhum tipo de marcação, porque se os 2 marcadores ficaram para trás, o cara vai desfilar no meio, como foi o que aconteceu. No gol ele desfilou, ele foi, né? E a gente já reclamou disso em outros vídeos, que na temporada passada a gente até falou, parece que São Paulo começou a aprender a fazer falta no meio, que era uma coisa que São Paulo tinha um pouco de receio. E aí nessa condução... E aí nessa condução, pelo plano aberto, que a televisão chega a mostrar no replay, sim, o São Paulo está encaixado. Quando sai essa passagem no meio dos dois, a gente consegue comparar mais ou menos com o segundo gol do Corinthians no Campeonato Paulista, que o São Paulo toma. Na hora que o jogador passa, efeito dominó. O São Paulo estava organizado lá atrás, o jogador que estava, o Léo, em teoria, para cuidar da linha de fundo, tem que passar a cuidar do Jair, que está se infiltrando e faria o gol. O jogador que está no Jair... O Léo acompanha o Jair e aí deixa mais escancarado que o jogador da direita ficasse livre. E o Reinaldo nesse momento.
O Reinaldo, nesse momento, não sei, honestamente. Porque Tem que ver com o Reinaldo. Assim, na minha cabeça, o Léo, ele sai para acompanhar um jogador, não é que o Léo saiu à toa, porque a gente às vezes vê um jogador, dá uma pane e o cara vai correr para fazer figura ali no meio. Mas não, o Léo foi acompanhar um jogador. Então tinha alguém sobrando do lado direito, por isso que eu perguntei do Reinaldo. Tinha, só que assim, o lado direito, que tinha alguém acompanhando, inicialmente era o Léo. Só que o jogador toma o drible, um zagueiro tem que sair para o combate, aí o outro tem que se deslocar para dentro, para cobertura, o Léo tem que ficar no Jair, ficou alguém sobrando lá. Teria que rever para saber onde é que está o Reinaldo, porque daqui a pouco a gente vai falar da marcação pressão do São Paulo, que de pressão não teve nada, e isso pode ter acontecido. Então, daqui a pouco a gente fala, mas só para complementar isso, nesse efeito dominó, o jogador aberto fica livre, no cruzamento, o Jair se desloca do Léo, eles estão colados, ele sai do setor do Léo, o Léo vai fechar depois que o Hulk solta a bola, o cruzamento, ninguém acompanha o Jair, que era um jogador que ficou na área, ninguém depois acompanhou o jogador Atlético, e o Miranda tira o pé. A questão do Miranda tirar o pé, assim, modo de falar, ele não consegue cortar o cruzamento. Isso já é a terceira vez que acontece com o Miranda. Esse mesmo lance, o gol do Guarani foi assim, isso assim, só de cabeça, pode ter tido mais algum. O gol do Guarani, o segundo gol do Guarani no Campeonato Paulista, foi assim, estreia do Miranda, normal, tudo bem. O gol que o Atlético Goianiense perde antes de fazer o 2-0, semana passada, é exatamente assim. É um cruzamento que depois tem até uma câmera de trás que o Miranda faz até aquela cara de opa, errei. Porque tem o cruzamento, o Miranda sai da bola, só que tem um jogador atrás dele. Você só pode sair da bola quando você tem, ou não ir na bola, quando você tem muita certeza de que não tem ninguém atrás, ou que você tem alguma cobertura, ou qualquer coisa nesse sentido. Ele não tinha essa certeza, ele novamente não vai na bola. Assim, ok, tudo bem. Coisas até que podem acontecer, mas que o jogador tem que ficar atento e corrigir para não dificultar em um jogo decisivo. E aí a gente tem outro problema, porque assim, o Atlético Mineiro não teve nenhuma dificuldade para trocar passe ali na intermediária do São Paulo, nenhuma dificuldade. Esse lance acabou sendo uma jogada individual, mas a troca de passes existia, a movimentação do Hulk existia, a movimentação do Johan existia. O Volpi já tinha feito uma ótima defesa num contra-ataque em que saiu o Keno na cara do gol. Então, o espaço existia. E aí a gente entra na questão da pressão do São Paulo. Aspas, muitas aspas. O Atlético Mineiro tinha um tiro de meta, saía jogando. Tudo bem. O São Paulo marcava com dois caras, que era o Pablo e o Luciano, dois jogadores marcando, que aliás, para mim, em termos de escalação, era a melhor opção de dupla de ataque. Muito mais pelo Luciano. Falamos na live. Na live você também falou em função do que o Luciano pode, que o Pablo pode entregar coletivamente e dessa sintonia que ele mostrou. O Pablo entrega o posicionamento mais avançado e o Luciano pode ser o Luciano. A gente não tem um outro Luciano. Então a gente precisa do Luciano fazendo essa função. Só que a gente já chega lá. Na marcação-pressão, dois jogadores. Aí o Atlético Mineiro tinha 4, 5 opções de passe, zero dificuldade para sair jogando. Eu não entendi o que fazia Pablo e Luciano correndo igual dois malucos, e aí o Atlético Mineiro pegava a bola, jogava no goleiro, o goleiro jogava no meio, para daqui a pouco, obviamente que ia sair. Os dois não vão marcar 4, 5 opções de passe. E aí quando fugia dessas 4 ou 5 opções de passe, o restante do time estava do meio campo para trás. Era um espaço que não existe, que não faz sentido. Ou você recua Luciano e Pablo e deixa eles marcando ali na intermediária para condicionar o Atlético a sair pelo lado do campo, aí você faz uma pressão, ou no chutão, ou condiciona ali para sair pelo lado do campo, o Pablo vai fechando o passe, o Luciano fecha do outro lado, você força o zagueiro a sair pelo lado, aí você pressiona ali com todo mundo junto, ou você pressiona todo mundo lá em cima. O que não dá fica os dois lá em cima, o resto tá lá atrás, o outro tá não sei aonde. Então, por isso que eu falo que eu preciso assistir de novo, porque no momento desse pode estar o Reinaldo perdido, descolado de alguém, marcando sozinho uma opção de passe e o Atlético Mineiro com zero dificuldade para trabalhar a jogada. Porque, assim, coletivamente foi muito ruim o sistema defensivo do São Paulo, a parte de marcação do São Paulo, muito ruim. E com a bola, você tem o Rigoni para tentar pelo menos explorar eventuais espaços que a Arana pode deixar, só que o São Paulo, lento, não é a primeira vez, lento na construção de jogo e com
pouquíssima movimentação. O único jogador do meio de campo para frente que se movimentava, além do Luciano, na movimentação natural dele, muitas vezes vindo buscar o jogo, mas era o Gabriel Sara. O resto do time, pouquíssima movimentação. Era o máximo de tentativa, era você buscar o Reinaldo ali pelo corredor para ele chegar na linha de fundo e jogar na área. É muito pouco. E aí no segundo tempo, depois a gente fala, a gente ainda tem coisa para falar da saída do Miranda e muda a formação, mas no segundo tempo o Crespo reclama da falta de velocidade, tira os jogadores com menos característica de velocidade, sim, bota Rojas, Galeano, Igor Gomes, que não é veloz, mas Igor Gomes que não é veloz, mas tenta ser um pouco mais leve do que o Nestor, digamos assim, né? Um jogador que solta a bola um pouco mais rápido. O Nestor já vinha cansado no jogo, já vinha desgastado. Ele tenta colocar um sangue novo, tenta todas as opções de jogadores mais rápidos que ele tinha no banco, todas. Só que não era mais o jogo de velocidade, o Atlético já estava preso. Não era mais um jogo de transição, não era mais... Você precisa criar o espaço para velocidade. Não adianta estar o Atlético Mineiro inteiro fechando espaço, aí você entrega a bola para o Rojas jogar em espaço curto. Não vai funcionar. Para o Galeano, menos ainda. Não vai funcionar. Não existiu o ataque de São Paulo. Não teve. E aí ele mexe, aí o Rigoni sai da ponta, vem jogar por dentro. Assim, o São Paulo fez muitas movimentações no jogo de hoje porque ficou preso, não tinha uma alternativa aparentemente treinada, e começou a ser tentativa e erro. Não, isso aí não está funcionando, bota a velocidade, troca o Crespo, o Galeano e o Rojas de lado, puxa o Rigoni da ponta para dentro, tira o Luciano, enfim, tudo. Bota o Igor Gomes para jogar de mais atrás, para ver se melhora a saída de bola, para ver se o São Paulo consegue avançar, porque não conseguia levar essa bola até próximo da área do Atlético. Então, isso tudo posto, quando o Miranda machuca, e aí o Crespo provavelmente percebe o erro na escalação, ou não confia no Diego, um dos dois, mas eu imagino que ele tenha percebido, ele tenta colocar... Os dois, né? Ou os dois. Mas ele tenta colocar uma linha de 4. Isso já, a partir do momento que o Miranda saiu, já era ali na parte avançada do primeiro tempo, só no primeiro tempo, eu acho que foram 2 ou 3 vezes, mas eu acho que foram 2 só no primeiro tempo, em que os jogadores, um tem que chamar o outro pelo braço e apontar, não, você é aqui, a movimentação é essa. O Pablo, se não me engano, teve que orientar o Igor Vinícius, e acho que foi o Bruno Alves orientando o Lisiero, naquele lance que o Hulk entra pela área, ninguém dá combate, ele vai entrando, ele escolhe, vou chutar com a direita, vou chutar com a esquerda, vou fazer o passe, todo o tempo do mundo, isso tudo dentro da área. Então, só nesses 2 lances, a gente percebe o básico. Não é você pegar, bota a linha de 4 aí. Não sabia jogar. Não sabia. Então... Porque era o Lisiero que ficou perdido, o Igor Vinícius ficou perdido. É muita gente para ficar perdido num time que estava funcionando até outro dia, num determinado esquema de jogo. Óbvio, contra adversários mais fracos, sim, mas pelo menos os jogadores sabiam a função que precisavam cumprir. Dessa vez ficaram perdidos. Então, não é você virar e colocar... bota a linha de 4 e treino. Não tem, joga aí, linha de 4. Aliás, que fique muito claro aqui. Contra um adversário qualificado, né? A gente já falou outras vezes, e isso não é óbvio para todo mundo, tá? Então eu não vou cobrar que isso seja óbvio, não é. Mas muitas vezes falar, por que o técnico não faz isso? Parece tão simples, porque nunca é tão simples. Quando você está jogando um esporte de alto rendimento contra uma equipe muito forte, porque quando você está jogando contra um 4 de julho, de novo, eu vou repetir aqui o que o Gabriel falou, com todo respeito ao 4 de julho, não é uma equipe forte. Se você vai fazer testes ali, mesmo que alguma falha aconteça muito grave, ela vai ser pouco perceptível com um adversário muito fraco. Com o Atlético Mineiro vai ser bastante. Não dá para você mudar uma linha de 5 para uma linha de 4 e achar que, olha, faz sentido aqui contra esse adversário a linha de 4? Sim. Quantas vezes o cara conseguiu treinar? A gente está falando. O Crespo teve pouco tempo para treinar desde a chegada dele. O máximo de tempo que ele teve foi aquela pausa involuntária, até que o São Paulo brigou contra essa pausa, mas essa pausa fez muito bem, tanto para ele quanto para o preparador, porque depois o São Paulo ficou jogando com intervalos muito curtos, sem revezar muito o time, uma questão de opção, e a gente já discutiu aqui mais de 1000 vezes, e eu não vou repetir, mas o lance é que, e daqui para novembro, o São Paulo vai ter pouco mais de um treino por jogo, se conseguir se classificar nos campeonatos mais importantes, que é a Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. São Paulo conseguir passando de fase, junto com o calendário do brasileiro, sem pausa. Sul-Americano não existe. Sul-Americano não.
Libertadores, e Copa do Brasil. Copa do Brasil e Brasileiro, sem a pausa, porque o processo lá que o Flamengo entrou foi indeferido, então não deve ter pausa na Copa América para campeonato, para nada. O São Paulo vai estar assim até novembro. Isso com contusões, jogador que vai voltar de contusão que leva um tempo para voltar, outro jogador que não estava contundido que contunde, tudo isso vai ter, e pouco tempo para testar uma variação, para testar um jogador numa posição diferente, é muito complicado, muito difícil. Porque assim, muita gente falou, pô, o São Paulo estava apático, o São Paulo estava sem vontade, o São Paulo, na verdade, o São Paulo não estava entendendo o jogo. Na questão ali de posicionamento, São Paulo teve dificuldade. O São Paulo ficou preso na marcação do Atlético e as únicas vezes que conseguia chegar, chegou no primeiro tempo com um chute do Hever para trás, né? O Hever tentou fazer o corte, jogou contra, e o Everson fez a única defesa dele na partida, foi uma boa defesa, e depois no segundo tempo... Uma excelente defesa, mas não foi o São Paulo que criou. Sim, não foi o São Paulo que finalizou, mas a principal tentativa do São Paulo, principalmente ali pelo lado direito, nas costas do Arana, e depois isso aconteceu no segundo tempo pelo lado oposto, era com o Gabriel Sara fazendo a função que a gente já sabe que ele faz. Ele começa a jogada de um lado, daqui a pouco ele faz uma movimentação, ele aparece lá do outro lado, essa bola é enfiada para ele em profundidade. Isso acontece desde o ano passado. Característica do jogador, mérito do jogador. Era o máximo que o São Paulo fazia. Foi como o São Paulo criou, desse jeito. Mal nas bolas paradas, não conseguia criar espaço sequer para chute de longe, mal na definição de jogada, quantidade de erros de passe bizarra, assim, erros muitas vezes não forçados. Tem erro que tudo bem, você está ali preso na marcação, e aí, eu não lembro se eu citei isso aqui, no primeiro tempo principalmente, você vai querer sair jogando. O jogador recebe a bola. Ele não tem opção de passe, a chance do cara que está com a bola errar é muito alta. Se não houver uma movimentação, não houver uma aproximação, e isso muitas vezes não aconteceu, o jogador que está com a bola, a chance dele errar o passe é muito alta. Ele não tem opção de passe. O São Paulo quer sair jogando, a bola dificilmente vai sair do Lisieiro para o Pablo, do Lisieiro para o Luciano na entrada da área. O São Paulo tem que construir a jogada. Se o Rigoni aceita a marcação, se o Sara for o único jogador que se desloca do seu espaço para aproveitar outra marcação, porque um cara pode estar marcado, você se movimenta, abre o espaço e alguém aproveita esse espaço. Só que se ninguém faz isso, fica todo mundo olhando para a cara do Lisieiro, do Nestor, o Lisieiro ou o Nestor vai perder essa bola. A chance é muito provável disso acontecer. E isso aconteceu várias vezes. Tem vezes que é erro técnico, aí acontece, o cara mesmo erra o passe, toma a decisão errada, tudo bem. Mas sem opção de jogada, quando o São Paulo tinha mais aproximação, tinha um jogo mais rápido, você tem ali 1, 2 opções, o jogo flui. O cara pega a bola, solta rápido. Dessa vez ele pega a bola, prende, não tem o que fazer, chega alguém pressionando, já na altura do meio de campo, vai perder a bola. Isso aconteceu mais de uma vez. E aí, só para... Você falou a gente falando da linha de 4. A gente talvez tenha que entender que o São Paulo, tudo bem, quarta-feira agora é um jogo, hoje, não é um absurdo você perder contra o Atlético Mineiro. Quando você olha a tabela do campeonato, é um dos jogos mais possíveis ali que você coloca, é o mais difícil aqui, vai ser difícil. Se você colocar... O empate não seria ruim como resultado, mas seria ruim o empate por causa da sequência do São Paulo. Você começar um Campeonato Brasileiro com um empate, uma derrota e um empate, é ruim. Mas foi pior, porque a gente foi com empate e 2 derrotas. E contra o Atlético Mineiro sai de lá com empate, menos que as circunstâncias do jogo sejam muito ruins, o Atlético perdeu 2 caras expulsos, teve 3 pênaltis para bater, qualquer coisa assim, aí tudo bem, mas você não reclama exatamente quando você sai de um empate contra o Atlético no Mineirão. Tem alguns jogos que são assim no Campeonato de Pontos Corridos. Inverteu agora. Agora o São Paulo recebe um candidato ao rebaixamento em má fase no Morumbi, quarta-feira. A gente tem uma escolha para fazer, porque, de novo, volta de Minas hoje, amanhã treino regenerativo, terça é o treino que der para fazer, que já não é muito pesado, e quarta você vai para o jogo. Mesmo que o Crespo queira fazer um treino de manhã na quarta-feira, como às vezes faz, é um treino de posicionamento, não é um treino de... É um treino ali muito posição. Você não pode comprometer a musculatura dos jogadores que já vão jogar, você tem que dar uma segurada. Então, a grande questão é, a gente vai tentar manter, a gente vai de Diego, por exemplo, partindo do ponto que o Miranda não possa jogar, a gente vai com o Diego, mantém a estrutura de jogo, acredita ser melhor que a Chapecoense, acredita que mesmo com esse começo ruim, tende a estar em melhor fase, ou melhor momento que a Chapecoense mesmo assim, ou a gente vai ver o São Paulo dar um passo atrás na sua ideia de jogo, não está funcionando, estou com desfalques, a fase não está boa, a pressão está aumentando,
vamos dar um passo atrás, vamos tentar acertar aqui a linha defensiva, vamos tentar jogar com um pouco mais de velocidade, a gente talvez vá criar menos chances, mas vai primeiro pensar em não perder o jogo, não, obviamente, não da Chapecoense, não vai retranca com a Chapecoense, não é isso, mas vai pensar em primeiro acertar o seu sistema defensivo, escolher outros métodos de ataque, mais jogo com velocidade, mais jogo direto, ou o São Paulo vai continuar buscando a mesma estrutura que tem. Eu não duvidaria que o São Paulo talvez tenha que dar um passo atrás, porque talvez seja obrigado a mudar a formação. E a gente já teve alguns cenários de que a formação com uma linha de 4 precisa de muitos ajustes. Para o jogo contra a Chapecoense, tudo bem. Talvez a parte técnica se sobressaia e o São Paulo, sem fazer um grande jogo, consiga a vitória. Talvez. Depois já vem Santos. Aí depois Cuiabá e depois já vai começar a ter clássico, já vai começar a voltar para os jogos difíceis, mais difíceis, né? Porque difíceis todos são. Qualquer jogo da Série A é mais difícil do que jogos. Agora a Copa do Brasil tende a ser difícil, Libertadores tende a ser difícil. No fim, daqui 15 dias tem Copa do Brasil. Daqui 2 semanas. Não sabemos ainda quem é o adversário. Não sabemos ainda quem é o adversário. Então, assim, pode ser um Flamengo, pode ser um. Então, assim, a gente vai precisar achar alternativas enquanto fica com as mãos para cima, pedindo para que os jogadores voltem de contusão e voltem bem de contusão, para que o São Paulo retome próximo do desempenho que teve no Campeonato Paulista. Eu digo próximo, porque também tem muito a ver com a qualidade do adversário. Fez 9 gols no 9 de julho. Pega o segundo tempo do jogo, virou nada. Tinha até 4 jogadores defendendo do 4 de julho e o resto estava lá. Então, não é a mesma coisa. É uma coisa que a gente fala aqui direto, eu vou repetir isso, e é muito importante repetir, eu tenho que retomar os cortes e colocar isso lá também. Não permitam o que aconteceu na temporada passada com o técnico que estava antes, que algum jornalista ou alguém, qualquer torcedor e tal, façam o mesmo com o Crespo, de querer pegar esse começo de brasileiro, olha lá, olha a posição que está, e não sei o que, não sei o que lá, não permitam que isso aconteça, porque foi desonesto lá atrás, e seria desonesto agora. Tem todo um contexto para o São Paulo estar do jeito que está, e tem coisas que tem muita responsabilidade do São Paulo instituição, e que traz todo esse monte de problemas. São Paulo não tem tempo de treinar, o Crespo não tem tempo de treinar, tem condições, tem elenco, é um treinador muito promissor, parece muito capaz e tem ali uma comissão técnica invejável. Tanto seu preparador físico, enfim, tem uma galera ali que pode levar o São Paulo a protagonismo em outros campeonatos. Coisa que já aconteceu no ano passado e que esse ano rendeu ainda o título do Paulista, em função desses ajustes e dessas peças que chegaram. Mas agora, há quanto tempo o São Paulo não joga com seus titulares? Faz muito tempo. Assim, o São Paulo não vai ser o mesmo sem o Daniel Alves, não vai ser o mesmo sem o Benítez, não vai ser o mesmo sem alguns selecionáveis. Óbvio que o time vai sentir, esperava até que pudesse ter um desempenho um pouco melhor, porque hoje, como o Gabriel falou, o time ficou preso numa marcação, aí perdeu o Miranda, teve que mudar de uma linha de 5 para uma linha de 4. Foi praticamente a primeira vez, não foi a primeira vez no ano que o São Paulo fez isso, mas foi a primeira vez que o São Paulo fez isso contra uma equipe em que ele não jogava na condição de favorito. São Paulo já chegou em jogo a alternar a linha de 5 para a linha de 4, mas em jogo que ele era favorito. Porque no Campeonato Paulista, com todo o respeito, que bom que o título veio, era um campeonato mais frágil, era um campeonato que tinham adversários mais frágeis. Né? Não é um campeonato que vai te dar um parâmetro. O título paulista não te dá um parâmetro. Ganhou o Paulista, agora eu estou preparado para ganhar qualquer coisa. Não. É só um sinal. Que bom, ganhou, acabou, sei lá, o Urucubaca, o que quer que seja, eu agora posso brigar sem ter essa preocupação. Mas de adversários, não. Agora a gente está enfrentando adversários muito complicados. Vai ser assim na Copa do Brasil, vai ser assim no Brasileiro, vai ser assim na Libertadores e sem tempo para treinar. Então vamos ter muita calma também para principalmente analisar o trabalho do Crespo. Como o Gabriel falou, o Crespo errou na escalação, possivelmente, e em uma outra troca, não é a primeira vez e não vai ser a última. Treinadores bons erram. Treinadores bons erram, treinadores ruins erram sempre, mas treinadores bons erram às vezes ali na montagem ou na leitura de jogo, isso é coisa que acontece, né? E aí se alguém tiver mal intencionado querendo assim catapultar um trabalho ou afundar um trabalho, enterrar um trabalho, é muito fácil você pegar os erros e aumentar a dimensão deles e diminuir os acertos. Eu só faço essa ressalva porque ela é importante, porque agora a gente precisa, porque vai ter aí, a gente vai precisar de muito apoio, porque o São Paulo vai ter muitos desafios pela frente.
É isso, basicamente é isso. Agora é aguardar. Então, terça-feira a gente volta com a live que vai ser de pré-jogo praticamente, né? Porque na quarta tem partida, acho que nem dá tempo de voltar antes disso. Só, assim, o Matias Pinto, da Central 3, né? São Paulino, um excelente apresentador de podcast, comentarista de outros, ele trouxe na rodada passada, né, que o São Paulo foi pela primeira vez na história dos pontos corridos, ou seja, do campeonato de 2003 para cá, começou com 2 jogos sem fazer gol. Iniciou o Campeonato Brasileiro passando 2 jogos em branco. Foi a primeira vez que aconteceu no Campeonato de Pontos Corridos. A última vez que isso tinha acontecido no Campeonato Nacional foi em 89. Isso foi ampliado. Não sei exatamente o precedente disso agora. Teria que perguntar para o Ale dos Jogos SPFC. De repente a gente pode trazer essa informação na live de terça, complementar essa informação. Eu estou falando porque eu lembro do tweet do Matias na semana passada. E eu acho que o que preocupa nisso tudo, agora com 3 jogos passando em branco, é que foi merecido. Né? O São Paulo foi pior que o Fluminense, o São Paulo foi pior que o Atlético Goianiense, o São Paulo foi pior que o Atlético Mineiro, e o São Paulo criou pouquíssimas oportunidades de gol nesses 3 jogos. Então, hoje nenhuma. Hoje, tirando o lance lá, que foi muito mais demérito ali da zaga, né? Realmente e aí, complementando o que você falou, né, de se quiser catapultar e tudo mais, a gente chegou agora ao término da terceira rodada, no Campeonato Brasileiro passado, quando o São Paulo tinha 3 jogos e boa parte dos times tinham 5, porque o São Paulo não jogou no primeiro jogo e fechou a quinta rodada, ou seja, em determinado momento, muitos times com 5 jogos, já jogaram 5 certinho, o São Paulo com 3, o São Paulo estava na zona de rebaixamento. E aí muita gente, vai brigar para não cair. De cara eu já falo um espímpulo da Exato. É que foram muitos. É que o espímpulo foi a tabela, ele atingiu ele atingiu o máximo outro ali porque olha, tá na zona de rebaixamento igual aos outros trabalhos do Diniz. E aí assim, eu não tenho receio, eu já falo mesmo na cara, porque não dá. Eu realmente fiquei muito incomodado com isso. Não deixar fazer a mesma coisa com o Crespo. Até porque agora está tendo jogo da Copa América, né? Tiraram os jogos do Campeonato Brasileiro para não bater com os jogos da Copa América, e assim que a gente terminar esse vídeo, assim que terminar a Copa América, vão jogar Bahia Internacional. Se o Internacional empatar, o São Paulo terminará essa terceira rodada na zona de rebaixamento. Basta um empate nesse jogo. Então, eu espero que a gente não entre nessa conta. Por mais que seja pedir com a contradição de algumas pessoas, eu espero que dessa vez a contradição aconteça, porque da outra vez passou um pouco do limite da honestidade. Então, espero que agora pelo menos haja honestidade e a gente perceba que não é para ficar falando em rebaixamento, não é para, meu Deus, vai cair, porque não vai cair, não ia cair ano passado, quer dizer, não vai cair, a menos que comece, sei lá, venda de 15 jogadores, sei lá, surto de Covid por 3 anos. O elenco que tem não é para cair. Neste momento não faz sentido, como não fazia sentido no ano passado. Então eu espero que isso aconteça, e de resto, só para lembrar a contagem, você falando das condições musculares, são 9 em 3 meses e meio de temporada. Eu acho que não é azar, e eu acho que tem alguma coisa a ver com a temporada anterior, né? Porque não é em 3 dias que o seu corpo define que acabou a temporada. Né? E que fique muito claro, que bom que o São Paulo saiu dessa fila, mas assim, mesmo com título, alguns erros acontecem, assim como muitos acertos também. Enfim, terça-feira a gente conversa mais. Hoje é muito complicado, porque era um resultado que podia acontecer, mas da maneira como ele acontece, sem ver o São Paulo chegar nenhuma vez, traz um sentimento muito amargo. Isso me preocupa muito. São Paulo não teve uma oportunidade clara de gol para você falar assim, não, merecia a melhor sorte. Não merecia, jogou muito mal e era um adversário muito complicado, mas enfim, a gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.